Agora, nós já vimos que, de facto, não é só na cultura judaico-cristã que se fala no dilúvio. Há mais de 200 relatos culturais que falam num dilúvio. E no seu livro isso é mencionado. Qual terá sido o relato mais surpreendente ou revelador neste aspecto do dilúvio? Portanto, à parte da Bíblia. Isso seriam as tradições dos povos que migraram no pós-Babel, dos descendentes lá de Noé, cujos nós somos descendentes dos filhos deles, né? Porque parece que ele não teve mais filhos, só teve aqueles três, então os três filhos e as três esposas. À medida que essas pessoas migraram para o planeta, elas levaram esses relatos que foram catalogados, pelo que eu conheço, por Sir James George Fraser, o inglês, o antropólogo inglês, acho que um dos primeiros antropólogos da história que podemos dizer que era antropólogo. Ele viajou pelo mundo e coletou essas lendas, leis, histórias e mitos dos povos a quem ele teve contato, os aborígenes australianos, os índios brasileiros, os índios americanos, os asiáticos, os chineses, os indianos, enfim. Ele circulou o planeta coletando o que essas pessoas contavam a respeito dos seus tempos passados, dos seus ancestrais. Eu trabalho, inclusive ele está no meu, é um trabalho de domínio público agora, né, 1700 e pouco. Ele está no meu site, eu baixei ele da internet, eu localizei esses livros. São 276 relatos que envolvem o dilúvio. Alguns autores já procuraram mais e chegam talvez até 500 relatos que envolvem o dilúvio. Sir James Fraser coletou não só sobre o dilúvio, mas também envolve a criação, o relato lá do Gênesis, tá? Então ele também coletou essas informações e está nos relatos ali. É interessante, está em inglês, é um trabalho de 1.500 páginas, é um trabalho pesado, mas é um trabalho único, porque depois esses povos acabaram sendo incorporados ou absorvidos pelas populações posteriores, e aí provavelmente perdeu-se muito desse conhecimento ancestral que eles tinham. Eu entendo que isso chama-se hiperdifusionismo cultural, uma fonte única que se espalhou. A história tradicional não aceita o hiperdifusionismo cultural. Não, cada povo criou a sua própria história. Aí esses relatos ficam meio confusos, porque eles tratam de um assunto muito interessante. Aí se você for analisar, tem muitos pontos comuns, tem divergências, é claro, mas tem um núcleo que são pontos comuns, que você não pode dizer que aquilo foi falso, né? Moisés, quando escreveu o Gênesis, por inspiração divina, ele era educado para ser faraó. Ele não era um sujeito tosco e ignorante, né? Ele foi educado para administrar a maior nação da época lá dele, né? Conhecia línguas dos mais diversos povos, se comunicava com todo mundo, estrategista, general, sei lá, enfim, era uma pessoa de grande intelecto. E Deus trouxe para ele devia ter contato também com essas informações que circulavam na época, e Deus trouxe para ele a informação correta. Ó, a humanidade veio desse lugar. A história é assim, porque dá a impressão que às vezes que o texto bíblico trata apenas do povo de Israel, do povo judeu atualmente. Não, o texto bíblico trata da origem da humanidade. Depois Deus escolhe um povo para trazer esse conhecimento novamente para as pessoas que se perdeu ao longo do tempo, né? Entre essas lendas que eu sempre vejo em lugares que faço palestras, é citado Gilgamesh, que é lá do texto sumério, né? Em que ele vai contatar o Utnapishtim, que seria o Noé, né? Existe Atrahasis, que é uma outra lenda também da mesma coisa, que seria o Noé da época, com arcas de maneiras diferentes. Enfim, essas são as histórias. São as mais citadas, mas existe muito mais. No livro do Dr. James Fraser, a gente vê muito mais. O que a gente viu, e aí eu fui estudar, outras pessoas já tinham estudado esse tópico antes de mim, e isso encaixou lá no final do livro, né? Na maioria dos relatos, que tem diferenças entre si, obviamente, mas um ponto chama atenção: a causa foi moral, a humanidade era malévola. Que não tem muita diferença de hoje em dia, mas naquela época o crime deles foi a malevolência, né? A maldade. Um homem se salva com sua família ou com amigos. Essas lendas do dilúvio tratam disso.
o mundo ficou despovoado, salvo os que estavam nessa arca, né? E os animais também estavam presentes. Esses são os 4 tópicos básicos, comuns. Aí sempre tem um matemático, um estatístico que resolve fazer uma tabela lá no Excel e colocar os pontos comuns um por um e fazer os cálculos, né? É bem interessante. Por exemplo, 95% das lendas, das mais de 200 lendas, dizem que o dilúvio foi global, tá? Não foi local. 88% das lendas dizem que uma família foi favorecida. Deus avisou, os deuses avisaram, de algum jeito eles foram avisados para serem salvos. Em 70%, a sobrevivência dos humanos foi garantida por um barco, ou uma canoa, enfim, algo que flutuava. Em 67%, os animais também foram salvos. Em 66%, o dilúvio foi consequência da maldade dos homens e os sobreviventes foram avisados. Em 57%, no final do dilúvio, eles se encontravam numa montanha. Interessante. Em 35%, os pássaros foram enviados do barco. Em 9% das histórias, exatamente 8 pessoas foram poupadas. Então, é muita coincidência você ter uma análise estatística dessa sobre o mesmo tema e pessoas que nunca tiveram contato entre si, porque você fala do asiático, lá na China, na Índia, e fala dos astecas e olmecas e incas aqui na América do Sul. Teoricamente, nunca tiveram contato, são povos de épocas diferentes, mas todos eles trazem o mesmo tipo de informação. Né? Então, é muito interessante porque isso veio da onde? Da migração de Babel. Inclusive, tem histórias dessas coletadas, que desceu os deuses e confundiram as línguas, destruiu a torre e espalhou todo mundo pelo mundo. Né? Então, não, a Bíblia, diria assim, a Bíblia traz a informação correta sobre esses eventos. E esses relatos dessas pessoas, desses povos, foram deturpados ao longo do caminho, ao longo do tempo. Quem não escreveu, hoje em dia a gente escreve tudo, né? Escreve, faz live, grava essas coisas. Eles iam contando para frente, para os seus descendentes. Isso acabou adquirindo colorações diferentes, mas manteve aquele núcleo de verdade. É como eu entendo isso. Então, é hiperdifusionismo cultural, realmente, lá da época do povo de Babel, transmitido por Noé, que foi quem sofreu eu diria, maior trauma possível que um ser humano pode ter um planeta habitável, lindo, belo, né? E de repente você tem um mundo cheio de escombros, depois de uma tragédia como a gente vê usualmente, regionalmente por aí. Né? Então, basicamente, é isso que a gente entende. Obrigado.